Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam bem-vindos ao episódio 76 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, eu acho tão bonitinho as mensagens que vocês me mandam no Instagram ou no TikTok dizendo: nossa, Edu, é tão bom te ouvir, parece que eu tô conversando com um amigo, parece uma conversa de bar, parece que é um conteúdo tão leve, tão informal, tão descontraído, tão fácil de digerir a respeito de um assunto tão delicado e profundo quanto relacionamentos, psicologia. Então, fico muito feliz de saber que eu sou um amigo pra você aí enquanto você está na sua academia, viajando, dentro do trânsito, no ônibus, lavando a louça, lavando roupa, ou simplesmente sentado no sofá tomando uma cervejinha e ouvindo essa voz sensual aqui que vos fala. Muito obrigado mesmo. Gente, o tema de hoje é o excesso de entrega e dedicação unilateral numa relação que leva a uma dívida emocional. Que? Quando eu escrevi essa frase, eu falei, cara, ninguém vai entender, então eu vou explicar. Sabe esse hábito que muitas mulheres têm e que alguns homens também praticam, de se entregar completamente a um relacionamento, fazer tudo pela pessoa, dar um monte de presentes, enfim, você faz tudo, é uma entrega absurda e completa, e depois talvez você reclame que a pessoa ou não te deu valor, né, não soube receber isso tudo, ou não te devolve na mesma moeda da mesma forma. É o famoso, puxa, eu fiz de tudo e o cara ainda me tratou assim, ou o cara ainda terminou comigo, ou o cara não faz nada, ou eu faço e o cara não gosta de mim também. Aí, a esse desequilíbrio a gente dá o nome de dívida emocional. Então o objetivo de hoje é entender por que algumas pessoas têm essa forte tendência de se entregar completamente a um relacionamento, de fazer tudo pela pessoa, com a crença de que precisam se dedicar em níveis extremos de forma integral para que elas sejam amadas. Se elas não fizerem isso, elas não conseguem sentir que estão sendo amadas ou que merecem estar ali. Fechou? Vamos nessa? E galera, uma novidade aqui, tá? Lembrando que vocês podem acompanhar meus vídeos no TikTok e também no Instagram, vocês já sabem disso, mas agora me procurem pelo @edu.baggio.psi. Psi de psicologia, porque eu estudo psicologia. Então, edu.baggio.psi. Eu tive que colocar o psi pra deixar um pouco mais caracterizado, não ficar tão só Edu Baggio, tá bom? Já ajustei aqui os links dos episódios também, pra ninguém clicar no link antigo, tá? Muito bem, gente, e quero aqui reforçar rapidamente a enquete do episódio anterior, que foi muito interessante. O episódio anterior foi o... Cadê? Como ser seguro nos relacionamentos. A enquete deu o seguinte, tinham 4 opções, né? Como que você se considera dentro do relacionamento? Muito seguro, na maior parte do tempo, depende do meu parceiro, ou sou inseguro? E 48% das pessoas disseram que são seguras na maior parte do tempo, que eu acho ótimo. 7% responderam que são muito seguros, que é a minoria. E a outra maioria, 44%, respondeu que depende do parceiro. Então, pra gente resumir aqui, a gente poderia dizer que a maior parte das pessoas é segura na maior parte do tempo nos relacionamentos, mas também isso depende do parceiro. Se o parceiro é muito ansioso, incomoda. Se é muito evitativo, também causa desconforto. Então percebo como realmente muitas vezes a nossa regulação depende do outro. Por isso que é muito importante a gente entender quem a gente quer colocar na nossa vida, né? Porque mesmo os mais racionais e equilibrados também caem do skate, né? Pra quem não ouviu o podcast, esse episódio é o episódio 75, tá? Como ser seguro nos relacionamentos. E antes da gente entrar no assunto do episódio de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que uma garota chamada Mai, eu não sei se é Maíra, Maiara, Maiana, não sei, enfim, e ela fez esse comentário no episódio anterior sobre ser seguro, e eu achei do caralho a ideia dela, e por isso eu quis trazer esse comentário pra gente pensar. Tá? Tem a ver com o que a gente vai falar hoje também. Ela diz o seguinte: Edu, essa reflexão que você faz sobre o outro e a gente ter o direito de não querer estar com alguém é algo que me liberta da ideia até autocentrada de que o motivo do outro não querer sempre vai ser sobre o meu valor e que isso quer dizer que eu não mereço ser amada e que perder o amor do outro pode ser um sinal disso.
E ela conclui: é libertador pensar dessa forma e ainda perceber que não conhecemos ainda todas as pessoas que vão nos amar e que o amor está na gente. Obrigada. Pra quem não entendeu bem o que ela falou, ela quis dizer o seguinte, que essa ideia de que o outro, né, de que quando a gente entender que o outro tem o direito de não gostar mais da gente, terminar com a gente, que isso não tem nada a ver com a gente, que não determina nosso valor, é libertador. Porque tomar um fora significa que a pessoa não gostou da gente. Ok. Mas tem outras pessoas que já gostaram. Seus amigos te amam, sua família te ama, né? Então a gente não pode basear o nosso valor com base em quem tá com a gente ou quem nos dá um fora. Então se a gente puder entender que as pessoas realmente são diferentes, é bem bonito. Mai, obrigado por essa contribuição. Foi bem legal, por isso que eu trouxe esse comentário pra cá. E muito bem, vamos ao assunto de hoje, que é justamente o entregar demais. E eu penso bastante que esse episódio de hoje se encaixa muito bem com o episódio 73 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, no qual eu falo sobre a importância da amizade dentro dos relacionamentos. É importante você ser amigo, porque amigos, a amizade, ela é automaticamente baseada em equilíbrio. Se não tem equilíbrio, não é amizade. Então vale a pena complementar com o episódio 73, tá bom? Então, vamos para o assunto de hoje, que é o seguinte: entregar demais, né? O que seria essa entrega excessiva? Por exemplo, dar muito presente, preocupar-se demais com a saúde do outro, né? Lembrar de remédio, até daqui a pouco vocês vão ouvir o áudio de uma amiga minha que fala sobre isso, né? Fazer tudo que o cara gosta ou que a garota gosta, estar disponível o tempo inteiro, se anular para atender o outro, priorizar o outro acima de si próprio, lavar a roupa do cara, trocar a roupa de cama da casa da menina, e você faz tudo por ela ou por ele, e ele não faz muito por você e por aí vai. Isso, gente, esse comportamento acaba gerando sim uma dívida emocional, porque o outro recebe tanto, mas tanto, que ele se sente em dívida e percebe que dificilmente vai recompensar pelo que ele está recebendo. Tá, então é sufocante. A pessoa dá e te entrega e faz por você. Preciso de um médico, deixa que eu ligo e agendo. Nossa, tenho que comprar remédio, eu vou na farmácia por você, tá aqui seu remédio, você tem que tomar de 6 em 6 horas. Beleza, não se preocupe, toda vez que tiver que tomar remédio eu te mando mensagem e ligo pra você. Amor, tá na hora do remédio. Amor, não esquece de tomar o medicamento. Te mando mensagem no WhatsApp, coloca o alarme, dá seu celular que eu mesmo... Caralho. Tem gente que é assim, tem gente que gosta de ser assim, de entregar completamente, né? Vou comprar uma roupa pra você, seu tênis tá velho, deixa eu ir lá comprar outro tênis pra você. Sendo assim, gente, essa questão de entregar demais e gerar uma dívida emocional, porque o outro fica, meu Deus, quanta coisa que eu tô recebendo, é sim uma forma de agressão emocional. Especialmente se você espera retorno. Porque acaba sendo sufocante. Lógico, tem muita gente que é acomodada e adora receber, e tem gente que dá, entrega um monte de coisa, o outro só recebe e fica aquela coisa meio matriarcal, né? A mulher faz tudo, o cara não faz nada e tá tudo certo. Que é uma anulação. Então, além de você se anular, você entregar demais, você gera uma dívida emocional que a pessoa não vai conseguir retribuir, porque é muita coisa que você entrega, tá? Você nem vai saber aceitar, e é uma forma de agressão emocional, tá? E qual é a problemática? Algumas pessoas entregam esperando retorno, sim, mas muitas também entregam sem esperar retorno nenhum, só que acabam ficando exaustas, ou percebem que ainda assim, apesar de toda essa entrega, a relação não vinga. Você fala, porra, eu tô fazendo de tudo e a relação tá ruim, eu faço de tudo por ele e não tá legal. E outra pessoa fica, meu Deus, é mensagem o tempo inteiro, ela me sufoca, ela controla a minha vida, ele controla a minha vida, meu Deus, o que eu faço? Né? A questão é que você está se entregando demais, excessivamente, ou da forma errada, tá? E aí que eu vou falar. É importante que sempre que você comece um relacionamento, que você se entregue na medida em que a outra pessoa também se entrega. Tem que ser recíproco. Tudo bem, um dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, 60%, 40%, 70%, 30%. Agora, quando fica 90, 10, 95, 5, porra, aí pesa. Então, no episódio da amizade, sobre as amizades nos relacionamentos, sobre ser amigo do seu parceiro, eu falo bastante sobre como começar sempre com equilíbrio. Vai lá conferir, que tá tudo lá destilado pra vocês. Sei lá. Então, assim, para fechar esse raciocínio, eu quero que vocês entendam que, por mais seja muito prazeroso para quem gosta de se entregar completamente, para quem tá recebendo, pode ser sufocante, pode ser cansativo e até pode ser chato e banal, porque você recebe tanto, você não sabe o que fazer com aquilo. E uma hora você vai falar assim, pô, ela me dá presente, ela cuida de mim, nossa, não faço nada por ela, ela quem no sexo, ela quem me dá prazer, quando a gente tá cozinhando, ela faz comida pra mim, meu Deus, que eu não tô fazendo nada. Você fica agredido de tanta atenção que você recebe, tá? E agora a gente vai falar
na virada que vai ter agora sobre a origem. Por que então as pessoas entregam demais? Bom, como eu nunca fui muito de entregar demais no sentido dessas dedicações, eu sou muito intenso nos sentimentos. Mas essa parte de troca e tal, eu sou mais recíproco, tá? Mas já me relacionei com garotas que me entregavam bastante, eu sei que é sufocante. E conheço também garotos, homens, que também entregam demais pra namorada e fica uma coisa pesada. Como então eu nunca vivi isso tanto na pele, eu recebi demais, mas eu nunca fui de entregar, eu fui atrás de pessoas que são assim. Eu tenho uma amiga que é a Renata, ela fala bastante disso e daqui a pouco vocês vão ouvir um áudio dela. Mas segundo um resumão do que a gente conversou nas últimas 2 semanas para fazer o roteiro desse episódio, ela diz o seguinte: Edu, tem muito a ver com crenças erradas, né? Segundo a Renata, é importante para ela, e vocês vão se identificar com isso, tenho certeza, né? Ela sente que ela tem que fazer as coisas para ser amada. Tem muito a ver com a infância dela, com o pai dela, com a mãe, coisa de fazer para poder ser vista dentro da família. E ela tinha uma crença de que quanto mais ela atendesse dentro de um relacionamento, mais a pessoa iria valorizá-la. Como se ela tivesse que entregar serviços, entregar atendimento, ser praticamente uma secretária, uma mãe ali, para que fosse amada, né? E ela também diz que existe um mecanismo dentro dela em que ela só se sente o suficiente pelo que ela faz e não por quem ela é ou pelo que ela sente. Então ela precisa fazer para poder existir. Sem isso, né, o afeto não bastaria. E soa um pouco como um matriarcado, né, fazer tudo pelo homem. E ela também aprendeu com a mãe dela, segundo ela me conta, que é muito melhor dar presente do que ganhar presente. Eu já escutei muita gente falar isso, mas dar presente é muito melhor. E ela até brincou comigo e falou: do bom é ganhar presente. Mas a gente acha que tem que dar presente, e dá. E quanto mais você dá presentes, mais é bacana. E tem homens que fazem isso, sabe? Que esse cara que tem muita grana e gosta de dar presente, achando que vai conquistar a menina, e não vai, né? Então, para explicar isso muito bem, eu vou deixar a própria Renata falar. Eu pedi autorização, eu vou reproduzir aqui um dos áudios que ela trocou comigo, tá? Se vocês conhecerem o trabalho dela, ela tem também um perfil no Instagram, é por.renatabarreto, tá? E ela fala sobre terapia, mentorias e tarô e tem várias dicas legais, sigam ela lá. Então, olha só o relato da Renata. Hoje eu consigo enxergar todo esse padrão, né? Eu espero que no meu próximo relacionamento eu consiga agir diferente a partir dessa perspectiva. E em segundo lugar, eu também estou entendendo que isso não adianta nada, porque isso não faz a pessoa gostar de você, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque me colocando na posição inversa. Né? Imagina que hoje eu conheço uma pessoa de quem eu não é que eu não gosto daquela pessoa, né? Uma pessoa por quem eu não tenho interesse, eu não me apaixonei e tal. Essa pessoa pode fazer o que ela quiser, acho, né? Que não vai me fazer gostar dela, sabe? O que eu quero dizer é que, porque tem uma outra coisa para além do fazer, né? Que é o eu gosto tanto de você, que porque eu gosto tanto de você, você vai gostar de mim. Eu acho que o fazer pelo outro talvez até cative, que é assim, pô, você imagina, tem alguém ali cuidando de você, ou fazendo as coisas para você e tudo mais. E você talvez goste do que a pessoa está fazendo por você, mas não da pessoa, entende? E eu achava que fazer as coisas para o outro também era uma demonstração do tanto que eu gostava. E que se você sabe que eu gosto muito de você, você vai gostar de mim no amar, né? E eu acho, hoje eu já vejo isso ao contrário, eu já vejo que não é assim, entende? Porque, sei lá, de novo, né, dando esse exemplo, se eu conheço uma pessoa hoje que se apaixona por mim, e aí ela quer a todo custo fazer as coisas para mim e demonstra que me ama, assim, isso não é suficiente para fazer eu gostar dessa pessoa, me apaixonar por essa pessoa, é isso que eu quero dizer. Então, no fim das contas, do meu ponto de vista hoje, olhando para tudo que eu já vivi, para tudo isso, eu acho que é uma estratégia ruim. Faz você dar mais do que você recebe, faz você ficar feliz ou aceitar as tais migalhas, né? Quer dizer, o mínimo que a pessoa faz, você já fica contente. Ou às vezes você fica contente só porque a pessoa ficou contente. Então,
hoje eu, pelo menos conscientemente, eu acho que isso é uma estratégia que não faz sentido. Eu acho que esse áudio é bem importante porque ele traz essa ideia realmente do faz um monte, né? Você acaba educando mal a pessoa e aí pode surgir essa cobrança por reciprocidade e na verdade você entrou no modo mãe, em que você faz tudo pela pessoa, né? E se fosse realmente assim, do jeito como ela falou, era só servir para ser amado por qualquer um. Alguém entrou na sua vida, você serve. Eu acho que isso entra muito nas linguagens do amor, entender o que a pessoa realmente gosta e suporta receber, tem condições, né, de receber e de atender de volta, né? E é engraçado porque eu converso com algumas clientes que são assim, né, clientes da minha consultoria, e elas falam assim, mas Edu, eu faço tudo pela pessoa e ela adora. Por que ele não se apaixona por mim ou não sente a minha falta? É o que a Renata falou. Pensa assim, se você não tá, você é a Maria e o João gosta de você, Maria. Mas você não gosta do João. Você não tá interessada nele. Não importa o que ele faça, ele não vai despertar paixão em você. É muito difícil. Se você realmente não achou o cara bonito, não é da tua, não te desperta uma paixão, não vai acontecer, né? E por que não acontece? Não sei, porque é química. Né? E a gente achar que por meio da entrega, dos presentes, da dedicação, a gente vai despertar química, sendo que a química tem que ser uma coisa natural, eu acho muito arriscado, né? Então servir do outro é mostrar o quanto você ama a pessoa. Mas será que é assim que ela entende que está sendo amada? Será que ela gosta de ser amada dessa forma? Ou também pode acontecer dela ser cômoda e falar assim, tem alguém me servindo e tá tudo bem. Às vezes a pessoa gosta, ela tá procurando um relacionamento cômodo, simples, vazio, em que ela receba, tá ali, casou com a mãe dela, né? E é isso. Eu acho que não faz sentido, né? E agora a gente vai falar do porquê que a gente serve tanto assim. Quando a gente vai analisar a raiz do problema, acho que a Renata passou por esse processo para poder se entender. Ela diz o seguinte, né? Primeiro ponto, o medo do abandono. Ou seja, se eu não fizer, se eu não entregar, a pessoa não vai me dar valor. E aqui há uma distorção em que você pensa, poxa, eu vou ser amada pelo que eu sirvo e não pelo que eu sinto, por quem eu sou e pela forma como me relaciono, pela forma como eu me apresento como ser humano. Não estou falando aqui de fazer coisas, mas de ter valores, ter conversa, ter diálogo, ter planos, né? Ter ali um carisma, ter carinho, né? Ter diálogo. Então acho que esse medo de ser abandonada, esse medo de não ser amada por quem você é, e aí você cria um personagem que entrega e você fica ali servindo constantemente, né? Tem muito a ver também com trauma de infância, de você achar realmente, de repente, você precisava fazer isso para ganhar a atenção dos seus pais, e sem essa entrega completa, sem essa coisa de não posso errar, não posso deixar o outro desamparado, senão eu não estou amando e não serei amada. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Existe realmente uma ilusão de que o modo mãe é compensador, e até acho que dentro disso, desse servir demais, existe um controle, uma expectativa de controle da outra pessoa. Ou seja, a partir do momento em que eu a atendo, está tudo acontecendo do jeito que eu gosto. Então ele vai tomar o remédio na hora que eu quero, ele vai usar o tênis que eu quiser, ele vai se vestir da forma como eu acho melhor. Se ele está acompanhando o trabalho, eu quero resolver por ele. Então você sufoca a pessoa, e aí que vem a agressão. Porque parece que a outra pessoa não sabe pensar por conta própria, ela precisa de você para tudo. E não deixa de rolar um certo narcisismo aí. Não o traço de transtorno de personalidade narcisismo, mas o narcisismo de achar que tudo precisa ser do seu jeito. E como que muita gente garante que as coisas sejam do jeito delas? Controlando tudo. Então existe um ego aqui também acontecendo, e é por isso que é uma agressão, porque a pessoa que está recebendo, ela não consegue pensar mais por conta própria, sem que seja da forma como você quer que ela pense. E tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais fraca, são pessoas mais evitativas, mais apequenadas, e elas vão deixar. Às vezes assim, é mais fácil deixar ela fazer do que contrariar, mais fácil receber do que tá bom, tá funcionando assim, vamos aí. Eu acho que isso é muito delicado. E a gente flerta aqui um pouquinho também com a questão do matriarcado, de a mulher precisa entregar e continuar entregando, a mulher precisa servir, porque a gente aprendeu que é assim há 500 anos no Brasil e tem que continuar sendo assim. Isso não é verdade, né? Então o grande problema desse entregar demais, dessa origem, é que provavelmente essa entrega gigantesca é resposta a traumas. Então você faz por medo de perder a pessoa ou de não ser amada, e não por amor necessariamente. Às vezes é só um mecanismo
contra o abandono. Você já nem se importa se o seu parceiro te entrega reciprocamente ou não. Se ele está devolvendo o que você entrega ou não. O importante é que ele não saia da sua vida. E às vezes o preço que você precisa pagar pelo medo da solidão é fazer tudo constantemente. O importante é assim, você entregar, contanto que ele não reclame e não te deixe em casa sozinha. Eu acho isso muito perigoso, porque isso não é amor. Mas Edu, eu sou exatamente assim. Tudo bem, tem terapia pra isso, tem autoconhecimento pra isso, tem livros pra isso, tem esse podcast aqui pra te ajudar. Mas eu acho que o amor tem que ir por outro caminho. Tá? Então essa reciprocidade idêntica, essa coisa que tem que ser espelhada, enquanto eu não receber de volta exatamente como eu entreguei, eu não vou me sentir amado e não vou achar também que o outro me ama. Eu acho que é muito complicado. E a gente cai no que a Renata falou, é dar mais do que receber, é aceitar a migalha, é gerar muita expectativa de dívida emocional, e o resultado clássico disso, que é o que a maioria dos sufocados diante dessa entrega faz, é o quê? Se afastar e se fechar e provavelmente terminar com você, porque ele percebe que essa relação se tornou insustentável diante de uma dívida emocional, né? O outro não vai dar conta nem de receber, muito menos de retribuir o que você está fazendo. E nisso você se anula e vive pelo outro e não mais por si. Tá, Edu, estamos aqui com 20 e poucos minutos de episódio, você já conseguiu me deixar bastante abalada, bastante preocupada. Caralho, como é que eu resolvo isso daí? É o que eu vou falar agora. Solução sempre tem, gente. É isso aí, gente. Eu sempre falo das minhas consultorias para todos os meus clientes, sejam atendimentos individuais ou em casal. Solução sempre tem. A questão é, será que vocês estão dispostos? Né? Porque eu sempre falo, vocês já conhecem o refrão aqui, né? Para que um relacionamento dê certo, tem que ter disposição, respeito e confiança. Se não tem isso, não vai. Então, disposição, respeito, confiança, equilibrar as coisas, equilibrar a balança, né? Ser uma amizade, ser gostoso, ser recíproco e ser uma via de mão dupla, né? E lembrando a você, quem quiser conhecer a minha consultoria de relacionamentos, o link tá aqui na descrição desse episódio. Tem também meu Instagram e meu TikTok, edu.baggio.psi. Tá? Para quem quiser se informar e conversar comigo, podem me mandar mensagem. Eu recebo dezenas de mensagens toda semana sobre o podcast que eu Bem Feliz com vocês, tá bom? Então tá bom. Então você quer ser intensa, você quer ser esforçada, você quer ser dedicado, esforçado, intenso, viu homens, viu mulheres? Você quer ser presente na relação para um caralho? Você quer realmente abraçar a pessoa e falar assim, mano, eu amo você, eu gosto de você, eu quero me dedicar a você? Beleza. Seja assim. Mas seja com quem também te faz se sentir amada ou amado e também tem seu próprio jeito particular de fazer coisas legais por você. Ah, mas eu não sei receber. Eu acho que se eu não tô só entregando e eu quero só entregar, mas não preciso receber. Aí você não sabe nem ser amada. Porque é impossível você achar que você vai estar num relacionamento só entregando, só fazendo pelo outro e achar que isso é felicidade. Se é pra você, tudo bem, não, eu posso até respeitar. Mas acho bem difícil de se sustentar, principalmente pro outro, tá? Então vamos lá. Tarefinha número 1. Foco em você, tá? Primeiro você. Você é a sua prioridade. Então, antes de começar a se entregar demais no relacionamento, né, entregar demais pro outro de forma incondicional e unilateral, você já organizou as suas coisas? Como é que tá seu trabalho? Você já fez tudo o que tinha que fazer? Sua louça tá limpa? Você já trocou lençol de cama? Se lembrou de mandar aquele e-mail pro seu chefe com relatório? Né? Você já jogou seu videogame hoje? Já leu seu livro favorito? Regou as plantas? Seu cachorro já trocou o jornal? Né? Você já fez o que era pra você? Você já fez a sua unha? Já cuidou do seu cabelo? Já se alimentou bem? Já dormiu? Já tomou água? Já foi pra academia? Já fez sua terapia? Já tomou seu medicamento? Né? Ou seja, já cuidou de você? Você já se amou hoje, caralho? Essa semana? Como é que você está? Né? É isso que é importante. E talvez você responda, mas e ele, Edu? Ele, ok, eu posso até cuidar de mim, mas ele tá precisando de um tênis novo, ele não sabe na loja comprar, ele quer transar na sacada, ele pediu pra eu fazer estrogonofe pra ele. E se eu não faço, eu me sinto vazia, eu me sinto insuficiente. Vai que ele termina comigo. Aí, minha cara, ou meu caro, é a sua insegurança falando mais alto. Já não é questão de relacionamento, é pura insegurança. Vocês não podem achar que vocês vão entrar num relacionamento e achar que somente vocês vão amar a partir da insegurança. Porque a insegurança ela produz muita pouca coisa. A insegurança produz ansiedade, produz suspeita, produz infidelidade, ciúmes. Pessoas inseguras não agem conforme elas deveriam ser. Você não tira o melhor de uma pessoa deixando ela insegura. Você tira a dor, né? Então se o cara precisa de um tênis, ele pode comprar.
de repente no aniversário dele, uma vez ou outra você pode até comprar um presente pra ele, um tênis, mas é ele que tem que ir atrás disso. Se ele quer transar na sacada, fazer loucuras, ótimo, mas você também quer isso? Porque a gente sabe que essa entrega total também cai na porra do sexo, é ou não é? E aí você faz coisas que você não tá muito afim, porque vai que ele me abandona. Que nem uma vez eu ouvi uma menina, tem mulheres que cedem fazer sexo anal pro cara terminar com elas. Fia, o cu é teu, cara. É você quem libera ou não. Então tem já, se eu não der o cu, meu marido não vai querer ficar comigo. Porra, velho. Que barganha. E tudo bem, se você gosta de sexo anal, vai com tudo, mas não dá pra ser assim. Outra coisa, ele gosta de estrogonofe, ele gosta de salada de batata. Ok, pode fazer pra ele, mas na próxima vez, ele que faça. Se não sabe fazer, ele que pague o iFood. Ele que te agracie e te traga prazer, alegria, contentação de outras formas, da forma que ele puder te entregar. De repente o cara não sabe fazer estrogonofe, mas sabe fazer uma salada legal, ou é um grande podador de plantas, ou sabe treinar o seu cachorro a não fazer xixi na porra do sofá. Quem sabe, Mas Edu, e se ele terminar comigo? Aí paciência, procura outro, tá? Mas Edu, eu não consigo, eu sou dependente emocional. Eu tenho aqui um episódio só sobre dependência emocional, só procurar aqui na lista, tá? Mas se ele quiser terminar com você porque você não tá fazendo o que ele quer, cara, aí você tem que estabelecer seu limite. Mas Edu, eu sou muito carente, eu não consigo me afastar, eu tenho medo de não conseguir mais ninguém, tenho 50 anos. Cara, é melhor você se separar, fazer uma boa terapia para entender a sua insegurança, entender o porquê que você é tão carente, porquê é tão difícil estar em um relacionamento sem que você se entregue. Alguma coisa tem que mudar. Porque você sabe, quem se entrega demais sabe que no final o resultado é infelicidade, E outra coisa importante, você tá se sentindo amada nessa relação? Porque se você não tiver, cara... Às vezes as pessoas acham e caem nessa armadilha de achar, não tô me sentindo amada, então eu vou entregar mais, e mais, e mais, e mais. Só que, gente, sentir-se amada não vem do entregar, vem do receber, caralho. Você tem que receber pra sentir amada. Você tem que receber carinho, elogios, validação. Você tem que receber uma massaginha. Você tem que receber uma atenção no final do dia quando seu dia foi uma merda e você precisa desabafar sobre o seu trabalho. Você precisa que o cara assista o filme que você também gosta. Você precisa que o cara abra a porta do carro pra você, sei lá, que ele seja um cara mais feminista, um cara mais otimista, um cara mais politizado, um cara que goste das coisas que você fala, um cara que também se interesse por, sei lá, por agricultura, porque você gosta de falar sobre agricultura. É aí que você se sente amada, é na relação, é nessa troca. Eu acho que a troca passa sempre muito pela amizade. Estou falando, escutem um episódio sobre a amizade. Porque você precisa ser amigo do seu parceiro ou da sua parceira e não mãe ou empregada. Pelo amor de Deus. Então, você se sentir amada, você tem que ser preenchida e não apenas preencher. Lógico, mas Edu, eu me sinto melhor. Eu me sinto amada quando eu entrego. Tudo bem, mas essa não é a única forma. Eu sei que na entrega você se sente bem, eu gosto de dar presente, eu gosto de servir, tudo bem, mas não dá pra fazer isso o tempo inteiro, Porque quando você entrega demais, você afasta a pessoa, E aí que você começa a inventar de investir ainda mais e mata o relacionamento. Nossa, eu falo, eu mando mensagem, ele não responde, daí eu ligo, daí ele não atende, daí eu ligo de volta, ele não atende. Aí no final do dia ele finalmente fala comigo, me manda uma mensagem, aí eu relaxo. Aí já é dependência emocional, é por ansiedade entrando. Então, se vocês entenderem que essa dinâmica ela é tóxica e ela não é uma representação do amor saudável, do amor romântico, vocês vão entender que não tem outra saída a não ser realmente recuar e também entender como é que eu gosto de me sentir amada. Porque a alta disponibilidade é uma forma de agressão, porque o outro se sente sufocado realmente. Tá bom, meus amores? É isso aí. E a enquete de hoje é a seguinte, ainda vou editar aqui, eu resolvi deixar a enquete pra falar no final hoje. E a enquete de hoje é, talvez eu edite e mude alguma coisa, mas a pergunta é, você também tem problemas com entrega demais nos relacionamentos? E são 4 opções, vocês podem escolher uma ou mais de uma opção, tá? Então a primeira opção é, entrego para ser amada, ou eu entrego pois eu sou assim e não sei se é de outra forma, entrego por medo de perder, ou entrego esperando o retorno. Deixa eu até mudar aqui. Entrego esperando retorno. Pronto, ficou melhor. Então já vai ter a enquete aí. Lembrando que vocês também podem fazer comentários aqui nesse episódio, tá? E falar o que vocês quiserem a respeito desse assunto. E como eu sempre falo, gente, hoje vai ter uma frase final pra gente refletir,
tá? E sempre que eu falo com meus clientes sobre essa questão da dependência emocional, do entregar demais, eu atendo muitas mulheres que estão com esse problema e geralmente eu entrego já quando tá no caixão. O que é? Eu entrego, desculpa. Eu atendo quando a pessoa já tá no caixão. O que isso quer dizer? O relacionamento já acabou, o cara saiu correndo, né? E para deixar a coisa mais clara, porque geralmente eu pego clientes, mulheres que estão muito abaladas, estão inconsoláveis, estão deprimidas, tomando medicamento, algumas com ideação suicida, porque perderam um grande amor. E eu sempre digo a elas a mesma coisa. É uma analogia simples para vocês entenderem a problemática, tá? Pensem num avião. Quando vocês entram no avião, tem lá as instruções de bordo e tal. Chega a aeromoça ou aeromoço, acho que é comissário ou comissária de bordo, agora que se fala. E eles explicam pra você colocar a máscara de oxigênio, né, em caso de emergência. Caso tenha ali uma despressurização da cabine, vão cair 2 máscaras de oxigênio. E caso você esteja com um bebê de colo, primeiro coloque a máscara em você e depois no bebê. Parece tão óbvio, né? Mas por que é isso? Porque se a mãe estiver sufocando, ela morre antes de conseguir colocar a máscara no bebê. Acreditem, gente, quando sai o oxigênio de um avião, você perde a consciência rapidinho. Você pode até nem morrer na hora, mas você apagou. E um bebê não consegue colocar a máscara em si próprio. Então, eu vou entrar na frase que é um refrão na minha família, que foi meu pai que trouxe. A frase final para refletir é: primeiro os meus, depois os teus. Você jamais vai conseguir amar alguém ou se sentir bem numa relação se você se anular completamente. E qual é a melhor forma de você se anular dentro de um relacionamento? Entregando mais do que você recebe. Ou só entregando completamente, esperando por migalhas. Então lembre do que a Renata falou. Primeiro, a minha saúde. Né? Lógico, existem exceções. O cara pode estar passando mal, sofreu um acidente, está muito deprimido, perdeu o cachorro, perdeu a mãe. Lógico que existem exceções, mas está tudo bem, está tudo normal. Acordou, manda ali a mensagem de bom dia, mas tome o seu banho, faça o seu café da manhã, depois você se entrega ao outro. Vai fazer café da manhã? Hoje você faz, amanhã quinta-feira, é ele quem vai fazer o café da manhã. Então aprenda a articular essas coisas, tá? Primeiro os seus interesses, as suas necessidades, as suas urgências e depois a do outro. Se vocês colocarem isso na balança, a relação de vocês vai ser muito mais saudável. Tá bom? Fiquem muito bem. Amo vocês. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijos!